Você já percebeu que muitas mulheres, quando chegam aos 50, 60 anos, começam a dizer uma coisa bem interessante? Eu escuto isso muito. Elas dizem assim: Júnior, eu tô com uma aparência cansada, meu rosto parece estar mais triste, parece que eu envelheci de repente. Não sei se você já sentiu assim. E o mais interessante é que muitas vezes vocês estão se cuidando, passam bons produtos, fazem procedimentos, compram roupas muito bonitas, cuidam da alimentação. Mas quando olham para o espelho, ainda sentem que alguma coisa não está refletindo quem vocês realmente são. E sabe por que isso acontece, gente? Porque na maioria das vezes o problema não está apenas na pele. O problema está na forma como o nosso cérebro, ou o seu cérebro, interpreta a imagem que ele está vendo. E aqui que entram dois princípios importantes, que é do meu trabalho, que é a neuroestética e a morfopsicologia, né? Sou profissional, seja bem-vindo. Eu sou Júnior Santos, sou cabeleireiro visagista neuroestético. Eu vou explicar um pouquinho para vocês por que na fase madura isso é tão importante. A neuroestética ela estuda como o nosso cérebro reage às imagens, formas, movimentos, proporções e contraste. Já a morfopsicologia, ela nos ajuda a entender como, por exemplo, o rosto comunica a personalidade, energia, temperamento, identidade. Então, quando nós juntamos essas duas áreas, nós começamos a entender algo muito importante. O rosto não é apenas uma estrutura física, ele é um sistema completo de comunicação. Então, o cérebro, por exemplo, está interpretando essa comunicação o tempo todo. Com o passar dos anos ali, nós começamos a observar, isso acontece com homem e mulher, né, mudanças naturais. Então as pálpebras começam a ficar um pouquinho mais pesadas, as sobrancelhas elas podem perder sustentação, as maçãs ó, do rosto mudam, né, assim muda bastante, a mandíbula começa a perder definição, o pescoço é um dos fatores que mais, né, a mulher madura principalmente incomoda muito. Então tudo isso daí a gente tem que entender que é absolutamente natural. Só que existe um detalhe importante. Essas mudanças criam mais linhas descendentes no rosto. E o cérebro humano ele possui uma característica muito interessante. Ele começa a associar linhas descendentes a sinais de queda de energia. Por isso que muitas mulheres olham para uma foto e dizem assim: Nossa, eu estou parecendo mais cansada. Mesmo quando você não está cansada. Então, na verdade, muitas vezes não é uma questão emocional, é uma questão literalmente, gente, visual. O cérebro é como se ele estivesse interpretando uma mensagem diferente daquela que essa mulher está desejando transmitir, ou você gostaria de transmitir. E é exatamente nesse ponto que o cabelo ele se torna agora, meninas, uma ferramenta extraordinária. Porque o cabelo, ele é a moldura do rosto. Hoje eu já até trabalho uma linguagem diferente, ele é uma moldura emocional do rosto. Mas eu gosto de dizer que ele também é muito mais que isso. Porque ele faz uma, a gente chama de corretor visual, melhor dizendo, né? Então ele pode reforçar aquilo que o rosto está comunicando, ou ele pode equilibrar essa comunicação, ou realmente, se dependendo de como é que tiver o cabelo, pode acabar com essa informação, tá? Então, por exemplo, pensa uma mulher madura que mantém um cabelo excessivamente reto, pesado, sem movimento. Muitas vezes ela vai acabar aumentando visualmente essas linhas descendentes do rosto. Então, se o seu cabelo está assim, você vai estar com o rosto mais cansado. Qual que é o resultado disso, desse cabelo? Peso visual, menos vitalidade, menos leveza. Agora imagina esse mesmo rosto, ó, recebendo as camadas estratégicas, movimento, volumes nos lugares certos, as diagonais, né, ascendentes, ó, esse modelo que desse cabelo que eu coloquei aqui no fundo, ele desenha bem isso, ó, uma face frame bem construída, com uma franja, né? Então automaticamente o cérebro ele começa a perceber mais energia, ele vai perceber mais leveza, ele vai perceber mais vitalidade. É isso que eu chamo de lifting óptico, quando você usa o cabelo para essa finalidade. Porque nós não estamos mudando o rosto. Eu estou ali apenas mudando a forma como o cérebro interpreta esse rosto. Aqui existe um erro, meninas, muito comum. Muitas mulheres acreditam que basta copiar o corte de alguém. Mas isso raramente funciona, porque eu não trabalho apenas com o que nós chamamos de idade cronológica. Isso é algo que faz toda a diferença, tá? Então, a idade cronológica, claro, nasceu, tá, tal data você tem. Você vai entender o que está envolvendo nisso. Uma mulher, por exemplo, de 60 anos, ela, no documento, certo? Mas ela pode ter uma energia extremamente jovem, moderna, criativa, expansiva, e ela deveria de ter, tá? Agora, uma outra mulher pode ter 52 anos e já possui uma presença mais clássica, mais elegante, sofisticada e reservada. Então, as duas mulheres são lindas. As duas estão certas, mas precisam de estratégias completamente diferentes. Por isso que eu chamo isso de, é o conceito que eu uso de idade arquetípica. A idade arquetípica não é a idade que está no seu RG, é a idade que a sua essência comunica.
Ela é a forma, pela combinação da sua personalidade, do seu temperamento, do seu estilo de vida, da sua energia e até da forma como você deseja ser percebida. É quando nós entendemos essa idade arquetípica, nós começamos a construir uma imagem muito mais coerente. É por isso que o mesmo corte pode ficar maravilhoso em uma mulher e inadequado em outra, porque o corte precisa conversar com a identidade. Além disso, no meu atendimento, que é uma coisa que eu trabalho há muito tempo, eu analiso muito uma questão do temperamento de personalidade. Porque, por exemplo, uma mulher de perfil mais sanguíneo, normalmente ela se comunica mais, ela adora se comunicar. Já a mulher fleumática, ela já é mais na dela, mais calma, mais tranquila. Uma mulher colérica, por exemplo, já se espera isso de maneira completamente diferente. Uma mulher melancólica. E o cabelo precisa respeitar essa linguagem, porque quando isso acontece, surge algo extremamente poderoso. A mulher deixa de parecer uma personagem. Ela passa a parecer ela mesma. E eu sei que é isso que você quer. Você quer só ter a sua melhor versão. Então é exatamente por isso que a franja, agora eu vou falar um pouquinho de franja, também merece muita atenção. Muitas pessoas acreditam que franja ela é só uma tendência, tá? Mas ela é uma das ferramentas mais inteligentes da neuroestética. Porque dependendo do formato da altura, da construção, ela pode suavizar sua testa, valorizar teus olhos, equilibrar suas proporções e até mesmo trazer foco para o teu olhar. De repente você tem um olhar lindo. E quando nós falamos em rosto maduro, o olhar é uma das regiões mais importantes. Por quê? Porque é para ele que as pessoas olham primeiro. É nele que nós percebemos presença, conexão, vitalidade. O nosso cérebro usa esses guias, né? Principalmente na região do olho. Uma coisa também, ó, feminilidade e segurança, tá? Então, nosso olho ele usa muito dessa informação para fazer essa leitura do nosso cérebro, nós dizendo. Então, quando o cabelo direciona a atenção para o olhar da forma correta, toda a imagem ganha muita força. E aqui que está a mensagem mais importante desse vídeo. O objetivo não é fazer você aparecer mais jovem. O objetivo é parecer você alinhada com quem você é hoje, que normalmente são mulheres mais jovens. Porque a mulher madura não precisa mais lutar contra o tempo, ela só precisa aprender a trabalhar com ele. Então você não precisa ficar copiando a imagem sua da mulher que você já foi de 30 anos atrás ou a foto de uma menina de 30 anos. Você precisa construir só uma melhor versão de si mesma nesse momento da vida tão especial. E quando o cabelo, meninas, ele respeita essa personalidade, o temperamento, a idade arquetípica e os princípios da neuroestética, algo muito bonito acontece. A imagem deixa de comunicar cansaço, melhor dizendo, e passa a comunicar o que presença, ele deixa de comunicar peso, aí ele começa a comunicar leveza, deixa de comunicar envelhecimento e passa a comunicar vitalidade. Porque a verdadeira beleza madura, ela não acontece quando nós tentamos voltar para o passado. Ela acontece justamente quando nós aprendemos a expressar com inteligência, autenticidade, a mulher extraordinária que você está se tornando. Se esse vídeo fez sentido para você e você gostou dessas informações, se inscreva no canal, deixa seu like, né, sua generosidade aí, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Tem muitas mulheres que precisam entender isso, né? Precisam entender que nós estamos no momento agora não mais da idade cronológica, nós estamos na fase da idade arquetípica. E isso daí faz muito sentido. E se você entende isso a fundo, a sua vida, as suas escolhas mudam completamente.